É convidado deste Hora Económico, Francisco Proença de Carvalho. Francisco, olá, muito boa noite. Boa noite. Começava por citar aqui um artigo de opinião do Wolfgang Mundschau, editor do Financial Times. Ele fala numa derrota humilhante e diz que, no fundo, este acordo acaba por comprometer um projeto político ao não reconhecer as fragilidades da União Monetária. Foi uma derrota humilhante. Eu acho que foi uma derrota humilhante. Estas 2 semanas foram uma derrota humilhante para o projeto europeu e para o projeto do euro. Porque as humilhações, aliás, a história mostra-nos, estamos sempre a falar de história e parece um bocadinho, é longe, não é assim tão longe. As humilhações ao longo da história nunca resultaram bem. E, portanto, quando se quer passar uma ideia de humilhação e de que não se consegue chegar àquela ideia que todos ganharam, pacífica, do acordo, e que, no fundo, não há uns vencedores contra uns derrotados naquilo que é um projeto de união e de paz e de solidariedade, de facto, eu diria que a partir daqui podemos questionar tudo e podemos questionar claramente aquilo que é o projeto europeu e de solidariedade. Já temos vindo a questionar, mas acho que estas 2 semanas, este acordo, a forma como chegámos até ele, aqueles comentários do género do ministro Schäuble que podia trocar Porto Rico pela Grécia, enfim, são atos de humilhação tremenda e que, à mínima coisa que venha a acontecer no futuro, eu acho que voltamos ao mesmo ou voltamos para pior. E para outros países, também, esse artigo também fala das questões estruturais do euro, que, por exemplo, a Itália, desde que entrou no euro, não mais cresceu. E, portanto, a partir do momento em que as pessoas não têm uma visão, e concordo com ele, quase a citar, política, de ambição, de integração, de um projeto dinamizador e que, no fundo, vamos estar com estas coisas puramente financeiras. Se vamos à parte financeira, então há muitos países, tirando a Alemanha, que não ganham nada com o euro. E, portanto, eu acho que isso foi trágico. Foi trágico também, só para terminar, das 2 partes, não é? Quando um primeiro-ministro ou um partido faz um referendo há uma semana, que basicamente é a negação daquilo que acabou por ser acordado, por uma questão de desespero, obviamente. Eu acho que mesmo assim é menos mau o acordo do que outra coisa. Também isto coloca em causa tudo. Tudo isto foi muito mal gerido, na minha opinião, de todos os lados. O simples facto de ter sido o Wolfgang Schäuble a colocar em cima da mesa uma espécie de pausa no euro para a Grécia, e voltando um bocadinho aqui ao artigo, o editor do Financial Times falava numa mudança de regime na própria Europa. Esta passou a ser definitivamente a Europa da Alemanha quando isto é colocado assim em cima da mesa? Não, é só mais a concretização daquilo que tem sido política, de facto. A Europa entregou-se nas mãos da Alemanha, do mais forte. Não é? A Europa, o que é a Comissão Europeia? Qual é o papel da Comissão Europeia, por exemplo, disso? Do Parlamento Europeu, dos órgãos institucionais europeus, tirando o BCE, que ainda assim, supostamente é um órgão mais técnico do que político, mas tem assumido uma vertente, se quisermos, mais política para tentar reequilibrar aqui as coisas entre a Alemanha e o resto do mundo, ou o resto da Europa. A Alemanha e os seus parceiros naturais, enfim, como também se diz neste muito interessante artigo, a Alemanha ganhou de certeza, os outros ganharam um bocadinho, os outros perderam todos, não é? De facto, este é o projeto em que se começa a chegar à conclusão que os alemães claramente ganham, que é um ministro das Finanças da Alemanha que diz o que lhe apetece sem lhe acontecer nada. Eu acho que numa Europa decente, em que existisse, se quisermos, diplomacia política, um ministro que dissesse aquilo, nem a brincar se diz aquela coisa de trocar um país pelo outro, seria demitido. Eu acho que seria uma grande conquista de uma Europa política e de uma Europa democrática. Se criticou tanto o lado grego com Exatamente, Yanis Varoufakis, mas basta ver também como foi a negociação aqui. Eu sei que o Sr. Primeiro-Ministro português, o Dr. Passos Coelho, já no fundo anda a conquistar os louros de ter sido ele o ideólogo, ele é que teve no fundo a ideia fantástica, mas eu de facto não vi isto. Daquelas informações que nós temos, a Grécia fechou-se numa sala com a Alemanha, com a França, se quisermos tentar fazer um bocadinho de advogado de defesa da Grécia, que é uma coisa também um bocadinho estranha, e com o Presidente do Conselho Europeu. E os outros ficaram a tomar café a ver se sobreviviam àquela noitada. Enfim, isto é, se quisermos, a descaracterização absoluta do projeto europeu, e isto, à mínima pingo de água que venha a cair do céu
e que destabilize o clima, se quisermos, na Europa, eu acho que as coisas vão voltar a derrapar. Portanto, estás no fundo a dizer que... Sou pessimista em relação ao futuro da Europa. E que muito provavelmente este foi um princípio de acordo, mas é um adiar de uma saída da Grécia do euro. Quer dizer, pode claramente ser um adiar para uma tentativa de saída mais ordeira da Grécia do euro, porque a partir do momento em que, acho que é só na última linha que se fala da questão do investimento, do emprego, da questão do investimento e de recuperação daquilo que é a Grécia, só nestas últimas 2 semanas, e aí, obviamente, eu tenho que dar um papel absolutamente crucial ao Syriza e ao seu líder de destruição absoluta do tecido económico da Grécia. Como é que é possível? Quer dizer, nós não concebemos aqui em Portugal ainda, ao dia 2, a não ser num período revolucionário, que os bancos estejam fechados durante 2 semanas, que haja limitações de circulação de capitais. Quem é que investe num país assim? E o que é que está a fazer nesse sentido, não é? Qual é o projeto económico que temos para a Grécia? Porque se queremos que a Grécia se mantenha na zona euro e se queremos que a Grécia se mantenha integrada naquilo que é o projeto de paz e solidariedade, então vamos ter que dar sinais nesse sentido. Não é este programa. E obviamente isso não se resolve com ministros das Finanças. É um contrassenso. Evitou-se, pelo menos para já, um Brexit, mas temos uma Europa mais dividida e isso ficou bastante visível naquilo que foi o papel desempenhado por François Hollande no dia crucial, mas também aquilo que tinha sido a voz de Itália até esse momento. São feridas abertas a partir de agora? É difícil prever o futuro nestas coisas. Primeiro porque os protagonistas vão mudando. E obviamente que a Alemanha não será sempre a Alemanha de Merkel e os outros líderes também irão mudar. Portanto, no futuro imediato, eu acho que se não formos rápidos a resolver este problema estrutural, este problema político, este problema de coesão, este problema de imagem que se está a dar da Europa externamente, é o que eu disse há bocadinho, se houver uma tempestade, por mínima que seja, isto vai outra vez, vamos ter realmente graves problemas. Eu acho que os projetos políticos não são internos da maneira como estão, portanto, acredito sempre, há sempre uma esperança de que é possível reconfigurar. A questão é também, não são só os líderes, ao mesmo tempo criou-se na União Europeia, nos próprios cidadãos europeus, uma descrença naquilo que é o projeto. E, portanto, quando nós vemos, por exemplo, não é no euro, mas quando vemos o Reino Unido referendar a presença na União Europeia muito brevemente, e outros países também a repensarem aquilo. Quando vemos muros na Hungria contra aquilo que são as regras europeias, realmente já começamos a perceber que as pessoas, que vários países europeus já começam a olhar, bom, isto não há reino em rock, eu não vou, quer dizer, a Europa é o quê? A Europa é a Alemanha? Não, a Alemanha tem aqui problemas históricos com a Alemanha, não vou subjugar-me mais uma vez à Europa. Aliás, uma das justificações... E há muitos países assim. Uma das justificações, aliás, para haver uma reunião alargada dos líderes europeus era justamente as dúvidas que alguns países levantavam sobre os benefícios de entrar para a moeda única. Estamos a falar do projeto que tem 15 anos, é um tempo muito curto para ser já posto em causa. É, mas é um tempo que não poderia deixar de acontecer. As uniões monetárias não existem sem termos uma integração, na minha opinião, maior e sem percebermos os diferentes ritmos e tentarmos compensá-los, porque como é que um país como a Grécia, ou mesmo Portugal, pode competir com a Alemanha? Por diferentes razões, desde logo geográficas, desde logo dimensão, históricas, enfim, por múltiplas razões. E se nós não arranjamos mecanismos de reequilíbrio, como existem nos Estados Unidos, por exemplo, é um fracasso, porque chegamos àquela conclusão que é, uns ganham, claramente, muito, e os outros, enquanto estiveram envolvidos, enfim, vamos construir estradas e vamos fazer, enfim, vamos endividar-nos se calhar, e vamos comprar BMWs dos alemães, e vamos estar com esta coisa do consumismo, mas que é um consumismo que também é a economia que vive também um bocadinho disso, estavam galvanizados. A partir do momento em que nos dizem assim, não, agora vocês vão ver só sobre a questão da austeridade, porque o projeto europeu só sobrevive assim, e isso é que importa. As pessoas começam a pensar, mas se calhar, será que vale a pena? Se calhar no princípio, numa primeira saída, é horrível e perdemos todos, mas as pessoas questionam isso. E, portanto, é já uma questão de perspectiva geral.
já há muitas tentativas de colocar em causa o projeto europeu com referendos e com todas as coisas que não aconteceram. De facto, o projeto europeu teve esta grande e má característica, é que foi muito pouco democrático e nasceu com uma democracia, nasceu longe de cidadãos, mas enquanto lhes foi alimentando, eles contentavam-se. Quando nos deixou de alimentar alguns, Começaram a olhar para as partes negativas. Todos lembramos dos referendos à Constituição Europeia, que foram abaixo logo imediatamente, mesmo ali nos países do centro. Portanto, isto se calhar é um bocadinho cínica esta Europa, da maneira como está a sobreviver. Uma das figuras que se destacou neste desfecho foi François Hollande, que tinha sido, de alguma forma, uma decepção até agora para o seu eleitorado e também para muito daquilo que era a esperança da esquerda europeia com a sua ascensão ao poder. Ficaste surpreendido? Fiquei. Fiquei com François Hollande, mas não fiquei com a França como nação. Acho que a França também tem este complexo que é viver claramente à sombra da Alemanha e à sombra de um passado que eles consideram glorioso, mas que não se reflete propriamente na importância que tem na comunidade internacional. Portanto, eles têm um bocado este complexo. E aqui viram uma oportunidade para se afirmarem no projeto europeu e, nesse aspecto, acabou por ser interessante. Com Sarkozy seria uma boa assim? surpresa. Provavelmente não. Portanto, se calhar é mesmo a François Hollande e à sua tendência política que devemos de ver isto, porque de facto começam a existir diferenças nas diferentes tendências políticas de centro relativamente à Europa e ao papel da Europa. Uns que são claramente mais financeiros e que isto é tudo uma questão financeira e outros que tentam um bocadinho ser mais políticos. Agora também é preciso dizer o seguinte, e isto do Syriza revelou o seguinte: não há lugar para extremismos. Quer dizer, há outros extremismos na Europa, como nós vemos, mas dentro de partidos de centro. A Europa está feita e concebida para se aguentar com partidos de centro. Quer partidos de extrema-esquerda, quer partidos de extrema-direita, são eurocéticos por natureza. E, portanto, isto do Syriza foi o exemplo disso. Eu acho que Tsipras teve que se tornar um líder de centro para aceitar aquilo tudo por desespero. E agora tem os problemas que tem, naqueles líricos revolucionários que lá têm. E vamos ver se terá condições para continuar. Vamos lá ver se tem tem condições para continuar ou não, mas de facto aquilo era lírico. E eu só, de facto, quando eu vi o resultado do referendo, quando vemos o Syriza a chegar ao poder, só havia duas alternativas: ou eles se moderavam, ou era uma revolução, e saíam do euro, e quem sabe sair mais da Europa. E era uma revolução, como nós vimos noutros países, enfim, era uma revolução na Europa. Concordas com a teoria que hoje e ontem tem sido bastante veiculada, de que a Europa conduziu as coisas estes meses até chegarmos aqui, primeiro cortando o financiamento, depois obrigando os bancos da Grécia a fechar, apesar de eles estarem fechados, mas com o apoio do Banco Central Europeu? É especulativa, mas faz sentido. Ou seja, esta Europa não podia não esmagar o Syriza. Porque tem medo dos Syrizas que aí estão e quis dar um exemplo. Isto significou esmagar o projeto europeu também. É muito pouco democrático. É difícil, é muito ideia. difícil, mas eu acho que com algum talento diplomático conseguíamos arranjar uma solução em que todos parecessem bem. E nisso, de facto, Tsipras não teve uma boa ideia com o referendo, porque se era para depois aceitar. Eu sempre pensei, também tenho o meu lado lírico, pensei, bom, se o referendo é não, ele agora vai chegar ali, mas de repente os bancos fecharam, de repente a vida voltou àquilo que nenhum europeu está preparado para ter, é verdade. De repente chegou a realidade. O projeto europeu não está preparado para ter bancos fechados, não está preparado para ter questões como eles tiveram neste momento, e de facto foi pior a emenda que o soneto. Portanto, houve aqui parte a parte, e vamos ver como é que essas feridas vão sarar, se é que se vão sarar. Tenho muitas dúvidas. Olhando para cá, para Portugal, o PS e PSD/CDS apressaram-se a ficar com os louros daquilo que foi este acordo. Faz sentido para um lado ou para o outro, esta colagem? Não faz nenhum sentido. Como disse, quem esteve reunido na fase final a tentar resolver a parte crítica, segundo sabemos, foram 4, com o presidente do Conselho Europeu. Relativamente ao governo português, vamos lá ver uma coisa, não faz nenhum sentido. Se é verdade aquilo que é público, o governo português foi dos mais
resistentes, e porque quer ter um aproveitamento político disto. Não é porque gosta muito dos contribuintes portugueses, não tenhamos ilusões quanto a esse aspecto, porque isto não é uma questão de contribuintes ou de credores pura e dura, é uma questão altamente política. E, obviamente, por questões políticas, o governo português, segundo se sabe, foi dos mais resistentes a qualquer espécie de cedência à Grécia. E esta Isso reação é foi uma triste, esparregata porque difícil nós somos a Grécia, somos o Grécia 2, ou seja, a seguir somos nós, já disse isto várias vezes. Primeiro cai a Grécia, e a seguir ficamos lá. Se acontecer alguma turbulência, somos nós. Portugal, também, durante muito tempo, agora, porque de repente somos os trabalhadores bem comportados, mas todos nos lembramos dos comentários que existiam sobre os portugueses há bem pouco tempo, que éramos uns cábulas e que, enfim, que não fazíamos trabalho de casa e que éramos endividados e que somos uns malandros, somos do sul da Europa, não trabalhamos, enfim. Não é verdade. Os portugueses trabalham em todo o mundo, essencialmente, e dão exemplos de grande competência, e aliás vários tiveram que emigrar depois destes anos. Cerca de 100 muitos tiveram que emigrar. Temos problemas gravíssimos de natalidade, problemas gravíssimos que poderão prejudicar-nos também no futuro a nossa sustentabilidade. E, portanto, também quanto ao PS, enfim, o PS obviamente nem sequer teve intervenção nestas negociações e pode ter, não, estou absolutamente certo que ninguém se lembrou do Dr. António Costa quando celebrou este acordo. E ninguém capitaliza, portanto. Não, eu acho que quem pode capitalizar é Portugal, se isto estabilizar, portanto, ninguém capitaliza porque ninguém ficou bem na fotografia. Quando António Costa se cola ao Siriza, a seguir à eleição da Siriza, bom, agora tem que ter passado os últimos tempos a descolar, começou a ver bem, isto não é bem, eu não sei, teve ali um momento de excitação eleitoral e colou-se, agora teve que se descolar. Mas agora volta a celebrar a austeridade, não é? É disso que estamos a falar, este acordo é austero. Não, mas ele celebra de outra maneira, ele celebra a manutenção da Grécia no euro. E diz que o que é importante é que a Grécia se mantenha no euro, porque o projeto do euro não cairia caso a Grécia caísse. A política tem estas coisas fantásticas. Francisco, muito obrigada. Obrigado. Comentário de Francisco Proença de Carvalho no Hora Económico.